O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Geralmente, o alvará judicial é requerido por herdeiros do falecido ou por um representante legal e tem como objetivo facilitar e agilizar o acesso aos recursos financeiros deixados pela pessoa. Para explicar melhor sobre o assunto, vamos conversar com a advogada especialista em inventário, Thaisa Gameleira. Bom dia, Thaisa. Seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. Bom dia, querida. Eu que agradeço essa oportunidade de estar presente e contribuir para a sociedade com um tema bastante relevante e corriqueiro nos dias de todos nós. Doutora Thaisa, como funciona o alvará judicial? Quando a pessoa falece e deixa bens, e mesmo sem bens, em certos casos que tem que se ingressar com inventário negativo, é a necessidade do processo para inventariar os bens, para que assim seja transmitido para os herdeiros. Contudo, existe uma exceção, tem que preencher alguns requisitos, do qual a gente pode substituir a ação de inventário, que é uma ação prolongada, é uma ação que custa mais, que tende a trazer para os envolvidos, os herdeiros, mais despesas e custas processuais, que é a ação do alvará judicial, né? Ela é uma lei antiga já e pode muito bem se adaptar a certas situações. Quais são? Salários devidos, por exemplo, o falecido ou a falecida, quando falece, ainda ficou salário a receber, tem contas com saldos bancários, tem automóvel de pequeno valor, não pode ser um automóvel caro, mas um automóvel intitulado como um automóvel popular, e não pode ter mais de um automóvel, por isso a lei exige que seja só um. Então, ao invés de entrar com um processo, demandará custos, demandará tempo, o advogado pode usar da via do alvará judicial para liberação desses valores. É uma solução simplificada e que ajuda bastante, principalmente a população de baixa renda, que são as pessoas que geralmente não deixam muitos bens aos herdeiros, mas deixam uma pensão que ficou lá sem receber, deixam um saldo de salário, deixa um saldozinho numa conta poupança, deixa um carrinho de pequeno valor. Então, isso ajuda muito a população. Em casos de herdeiros, todos devem estar em acordo para poder dar entrada no alvará. Também é outro requisito importantíssimo. Todos devem estar em consenso, não pode haver divergência, porque se existir divergência, aí tem que entrar com o inventário. Em que casos o alvará ele não é possível? Nos casos em que os valores são altos, nos casos em que existam bens imóveis, tanto urbanos quanto rurais, e no caso de existir altos valores, no caso de não ser carro popular, ser um carro de luxo, um carro de 200 mil, de 130 mil, no caso de existir mais de um carro, o alvará judicial para transmissão de herança tem que o critério de ter saldos pequenos e um automóvel a título popular. Nesses casos, justamente para atender a população de pequeno porte. E que não seria justo entrar com um processo de inventário que, além de demorar, porque é um processo prolongado, teria custos maiores para a liberação dos benefícios que fazem jus. Um saldo de uma pensão, falece o pai, aí ficou uma pensãozinha lá de um salário mínimo, R$2.000, não se justifica entrar com o inventário para liberar um valor desse. Entra-se com ação de alvará judicial. Qual o processo para dar entrada no alvará? Sim, então, em primeiro lugar, tem que constituir um advogado, porque é uma ação judicial como qualquer outra. Porém, existe um processamento mais célere, mais rápido e mais econômico, mas há a necessidade de constituir um advogado para que ele providencie isso. Ela tramita judicialmente, só que tramita de forma mais rápida e menos custosa. Não deixa de ser um processo judicial, ele é via judicial. O advogado simplifica
preenchendo os requisitos da lei do alvará judicial, existe uma lei específica para isso, e faz a petição, entra judicialmente e consegue liberar o carro popular, consegue liberar pequenos valores de forma mais célere, mais rápida. Muito obrigada, doutora Thaisa, por sua participação hoje aqui no Jornal da Cidade. Bom dia, bom trabalho para você e para todos que estão nos ouvindo. Ouvimos Thaisa Gameleira, advogada especialista em inventário, que trouxe as possibilidades da utilização do alvará judicial em casos de divisão de herança. Viliane Gomes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.